da judicialização da saúde. Temos falado tanto disso. Para alguns é um prejuízo enorme para a saúde do Estado e para a saúde do paciente. Você tem que recorrer à justiça para ter direito a algo que você naturalmente deveria receber do Estado ou do plano de saúde, de onde quer que seja. Principalmente dos planos de saúde que já não atendem mais aos interesses daqueles que pagam caro para ter esse benefício. Vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Fabrício Pozzocco. Professor Fabrício, ele é professor universitário, é presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil da OAB de São Vicente, São Paulo, 44ª Subseção São Vicente, São Paulo. E o professor tem uma larga experiência nessa área, mais de 20 anos, 25 anos, já falou aqui conosco outras vezes e tem obtido sucesso em algumas ações. E isso vai gerando expectativas boas. E vamos falar sobre mais uma, em que a seguradora, o plano de saúde, teve que fornecer a medicação para um paciente, medicação para um paciente diagnosticado com câncer na boca, e ainda o paciente terminou indenizado. É uma vitória que acende a luz verde para outros pacientes que estão nessa dificuldade terrível. Doutor Professor Fabrício Pozzocco, bom dia, obrigado por ter vindo aqui falar conosco mais uma vez. Bom dia, Lacerda, é sempre um prazer a gente estar conversando e batendo esse papo para levar essa informação aos ouvintes, tão importante aí nesse momento, né? É verdade, não tem jeito, tem hora vai ter que ir para a justiça mesmo, né, professor Pozzocco? Infelizmente, Lacerda, a gente tem observado que os planos de saúde têm tomado algumas medidas um tanto quanto ilegais e muitas pessoas acabam deixando para lá. Não foi o caso dessa professora que teve um problema de câncer na boca e ela tinha todos os documentos, laudos, todas as diretrizes específicas para que ela pudesse fazer uso de um medicamento específico para o tratamento de câncer. O médico dela tomou todo o cuidado, fez a análise toda do caso, demonstrou que ela já tinha tentado outras terapias que não tinham dado certo e que ela precisava efetivamente fazer o tratamento do câncer com aquele medicamento denominado pembrolizumab, um medicamento que é extremamente caro. Aí a gente tem aí, cada caixa desse medicamento custa em torno entre 16 e 27 mil reais, dependendo da situação. E aí, são várias aplicações que precisam ser feitas, né? Vários ciclos de aplicação que precisam ser feitos. E o plano de saúde negou, dizendo, na verdade, que esse medicamento não era para o caso do câncer de boca, dizendo que ela não poderia ter esse medicamento, uma vez que o medicamento era aquilo que a gente tecnicamente chama de off-label, ou seja, medicamento que a bula diz que é para uma coisa, porém, ele está sendo usado para outra. Só que os tribunais, Lacerda, têm se mostrado extremamente sensíveis, principalmente em doenças como câncer, em que se reconhece toda a expertise do médico no que diz respeito ao tratamento. Principalmente quando já se demonstra que outros caminhos foram perseguidos e não foi atingido o resultado de melhora da doença. No caso específico, esse remédio pembrolizumab é usado sempre que existe metástase. E o que acabou acontecendo no caso dessa professora é que existia metástase no câncer de boca e ela precisava efetivamente do medicamento. O plano de saúde negou, foi ajuizada a ação respectiva, foi demonstrado todos esses pontos e o judiciário se mostrou extremamente sensível, concedendo a ela o direito de se utilizar desse medicamento para o tratamento do câncer. E ainda mais, Lacerda, como o plano de saúde deixou essa professora na mão no momento que ela mais precisava, como o plano de saúde largou e simplesmente ignorou as necessidades dessa professora, o plano ainda foi obrigado
a pagar a quantia de R$10.000 de uma indenização por danos morais a essa professora pelo sofrimento todo causado. Uhum. Essa penalidade, isso repercute nacionalmente, no caso aqui dos seguros Unimed, repercute nacionalmente e vira uma jurisprudência, professor Pozzocco? Sim, Lacerda. Essa situação é bem interessante porque ela tem confirmado um posicionamento dos tribunais, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que toda vez que o plano de saúde age dessa forma, deixando os pacientes aí na mão quando eles mais precisam, ignorando essa situação médica, né, necessária para poder dar o tratamento ao paciente e fazendo com que ele tenha efetivamente um quadro psicológico alterado por conta dessa situação, ele reconhece o valor de se pagar uma indenização por danos morais. Os valores elas variam entre R$5.000 até R$15.000. Então, é importante que os nossos ouvintes saibam que se eles estiverem numa situação como essa, precisando aí da necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário, que eles procurem um advogado da sua confiança, que procurem a OAB da sua cidade, mas principalmente uma pessoa que seja especializada para poder, além de buscar o tratamento adequado, conseguir também a eles a reparação por danos morais em relação à atitude ilícita do plano de saúde. Uhum. Nesse caso, a indenização do paciente foi de R$10.000? Isso. A indenização do paciente foi de R$10.000, além da obrigação do plano de saúde de fornecer especificamente todo esse medicamento pembrolizumab por todos os ciclos que são necessários do tratamento do câncer. A gente está falando aí alguma coisa em torno de 8 ciclos, que foi o que o médico colocou. Então, se a gente colocar aí que cada uma dessas caixas de medicamento custe aí, colocar uma média de R$20.000, 8 ciclos, a gente teria aí R$160.000 distribuídos ao longo desses 8 ciclos, mais R$10.000 da indenização por danos morais. Uhum. Como esse é um caso, não é, que não é único no país, inclusive dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que o tumor maligno da cavidade oral ocupa a 8ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil, atrás do câncer de mama, próstata, cólon e reto, câncer de traqueia, brônquios e pulmão, câncer de estômago, câncer de colo do útero e câncer de tireoide. Vamos supor que existem outros casos pelo Brasil afora. Não é só esse caso, né? E aí, professor Pozzocco, as pessoas silenciam e se acomodam e aceitam, ao que parece, porque a gente não ouve notícias? Infelizmente, Lacerda, o que a gente tem observado na prática? Essas tomadas de posição dos planos de saúde, negando esses tratamentos, esses medicamentos, as cirurgias, o home care, enfim, esses direitos do paciente, acabam acontecendo realmente no Brasil inteiro. Só que, para um plano de saúde, é mais interessante fazer essa negativa. Porque uma pesquisa que foi feita por um órgão oficial aqui no Brasil, diz, na verdade, que cada 10 negativas de plano de saúde, cada 10 negativas, somente um paciente procura justiça. Então a gente imagina, na verdade, o volume de situações em que isso acaba acontecendo. A gente imagina, na verdade, o grande número de pacientes que acabam ficando sem o atendimento porque acreditam que a posição do plano de saúde é uma posição que não vai poder ser questionada depois, que o plano está certo e por aí vai. Por isso que é importante, Lacerda, quando uma situação como essa acontecer, o paciente lembrar que o direito é dele, que ele não está pedindo nenhum favor para o plano de saúde. E aí, que ele procure um advogado da confiança dele, que ele procure
também a Defensoria Pública, se ele não tiver condições de estar fazendo pagamento para o advogado, que ele procure um escritório experimental das faculdades que prestam também um atendimento à gratuidade de justiça, para poder fazer valer o seu direito. É muito comum, Lacerda, que as pessoas deixem para lá quando acontecem esses problemas, o que é uma conduta que precisa ser modificada. Apesar de nós termos um grande número de ações judiciais no Brasil discutindo problemas com o plano de saúde, é importante que se lembre que de cada 10, somente uma acaba ajuizando a ação para buscar o seu direito. Então isso precisa ser revisto. Um outro detalhe também, temos conversado muito aqui com profissionais em diversas áreas. E a especialização não é que tenha virado moda, mas está assim, cada vez mais frequente na medicina, também no direito. A gente ouvia falar na medicina, né? Que os médicos eram especialistas ali em tais e tais matérias e tudo mais, o corpo bem dividido ali, agora mais ainda fracionado. Isso entrou no direito também. Cada vez que a gente fala com um profissional do direito aqui de uma determinada área, ele chama atenção para esse detalhe. Quer dizer, isso está fazendo muita diferença, professor Pozzocco. A peça, inclusive a inteligência artificial que entra agora, já discutimos isso aqui no programa, o receio, inclusive, de alguns advogados mesmo dizendo, cuidado, não entrem lá na inteligência artificial, peguem uma peça e simplesmente reproduzam. Quer dizer, esse cuidado agora também nós temos que ter quando formos buscar um profissional, e vocês profissionais devem estar mais preocupados com isso ainda, com esses detalhes, para que sejam assertivos na peça, professor Pozzocco. Ou estou enganado? Não, Lacerda, você está completamente certo. Existe uma premissa que nós colocamos que é muito importante, porque vários profissionais, infelizmente, acabam pegando esses modelos prontos que existem na internet e acabam tentando atender o cliente da melhor maneira possível. Porém, se o profissional não for um profissional adequado, um profissional especializado, um profissional que atua efetivamente na área, ele vai acabar sendo um curioso. E os planos de saúde, especificamente aqui no nosso caso, têm um corpo jurídico muito forte. Não só os planos de saúde, mas os bancos, as empresas de telefonia, esses cursos, essas situações maiores, essas empresas maiores, possuem, na verdade, um corpo jurídico muito forte, tanto interno quanto de escritórios terceirizados, que acabam combatendo muito fortemente as iniciais ou as ações que são movidas. Se o advogado que faz isso é um curioso e não um profissional especializado, ele vai acabar tendo uma dificuldade muito grande e fatalmente pode acabar causando um prejuízo ao seu cliente ao invés do benefício ao seu cliente. Por isso, o mais importante é que toda vez que exista um problema, como por exemplo nesse caso de plano de saúde, como por exemplo no caso de bancos, ou ainda a gente fale de telefonia, ou qualquer outra área do direito, se procure um profissional especializado ou um escritório que forneça efetivamente essas informações para poder atender o direito do seu cliente. Com o tempo que vai passando, Lacerda, a gente vem percebendo que a ideia de ser simplesmente um profissional, aspas, curioso, fecha aspas, que tenta jogar em todas as posições do time de futebol, fatalmente a gente não vai conseguir atender a tudo. A gente costuma brincar e falar nas aulas que nós proferimos e palestras, né, no Brasil inteiro, que não adianta você colocar 10 Neymares ou 11 Neymares no time de futebol, porque esse time não vai funcionar. Uhum. O Neymar pode ser um atacante bom, mas ele não vai ser um goleiro bom, um zagueiro bom, um volante bom, enfim. Existem várias outras posições no time que faz com que o atleta tenha que ser específico para cada posição. Uhum. É a mesma ideia da especialização, né? Isso tem se tornado extremamente importante. A respeito da inteligência artificial, ela é algo que veio auxiliar os profissionais, mas não que veio substituí-los.
De repente, a inteligência artificial, da qual nós também usamos aqui no escritório, pelo número de processos que a gente tem no Brasil inteiro, ela vem nos auxiliar com o intuito de poder buscar algumas coisas que são mais adequadas, buscar alguns julgados de ponta, buscar informações dos tribunais de uma maneira mais rápida, mas jamais substituir o profissional advogado especializado. Então é importante que quando um paciente, quando um consumidor objetivamente necessitar de um profissional, ele possa procurar esse profissional adequado. Como na Justiça do Trabalho, como na Justiça Eleitoral, como nas questões que envolvem contratos e as várias outras especialidades que o direito tem. É verdade. Então, muito atentos a tudo isso. E ainda bem que temos esses bravos profissionais aplicadíssimos que vão em busca desses direitos, né? A partir, inclusive, do direito do consumidor que foi estabelecido, reconhecido, carimbado e publicizado, e cada local deve ter lá o livro de defesa do consumidor. A partir disso despertou um pouco mais. No entanto, o brasileiro ainda é meio que desassociado desse capítulo requerer seu direito, cobrar o seu direito. E é preciso fazer isso, sobretudo na saúde, nesses aspectos. Agora, algumas questões ainda nos desencantam muito com a vagareza da justiça nesse aspecto da saúde. No entanto, os próprios vocês, profissionais, têm dito que a justiça tem sido mais ágil, tem se preocupado mais. Agora, em outras questões ainda não. Por exemplo, no campo imobiliário é muito lento, se arrasta, há muita coisa ainda que é reclamada. Enfim, o Brasil ainda precisa caminhar muito, porque ainda estamos lembrando às vezes, né, aquele tempo lá de Dom Pedro. Mas é isso. Valeu pela aula aqui do nosso professor Fabrício Pozzocco, que é do escritório Pozzocco e Advogados Associados. Estou olhando aqui a rede social, o senhor tem 3 lá na rede, né? Tem do escritório Pozzocco Advogados Associados, bem informativo aqui, o Instagram, tem um outro, Fabrício Pozzocco, esse aqui abrangente também, o senhor inclusive mostra matérias e tudo mais, e tem outro pessoal, que esse aí é pessoal, o pessoal vai solicitar e de acordo com o grau de amizade familiar, o professor vai abrir. Mas está bem aqui na rede, hein, professor Fabrício Pozzocco? Muito obrigado, Lacerda. Eu agradeço aí essa lembrança aí da gente e, de verdade, o intuito é poder auxiliar todas as pessoas. Obrigado pelo carinho que vocês sempre têm com a gente. E ainda tem um site aqui, pozzocco.com.br. Pozzocco, pessoal, se escreve P-O-S-O-C-C-O. Isso é italiano, professor? Isso, meu pai era italiano. E aí a gente teve essa descendência direta. Ah, muito bem. O seu rosto, só olhando aqui o seu rosto, e o seu jeito físico também, lembra muito um professor que eu tive. Aliás, ele não foi meu professor, ele era professor, não, ele era dono do colégio onde eu estudei, Colégio São Francisco de Assis, lá em minha querida Feira de Santana, na minha infância e juventude, lá na Bahia. Ele era italiano. Imagina um professor bravo, um dia eu ia entrando, ele botou a mão na frente assim, pá! Aí eu parei, quase eu caio de susto, porque eu era um pouco traquino, viu, professor? Eu fiz umas traquinagens lá. Professor Carleone, no dia seguinte ele me pegou. Pô, mas vou contar pra você, eu não conheci esse seu professor, mas com certeza ele era um cara muito bonito, não era? Se ele parece comigo, ele pode ser um cara muito bonito. Rapaz, eu vou dizer, sabe como é que a gente chama isso aqui no Ceará? Muito gabola. O professor Pozzocco é muito beleza. gabola. É muito gabola. Beleza. Valeu, professor. Valeu, um grande abraço, obrigado, hein? Obrigado, Lacerda. Um abraço grande a você e a todos os nossos ouvintes. Valeu. Obrigado ao professor Pozzocco, que conversou conosco aqui no Alô, Alô Fortaleza, sobre esse capítulo, mais um, em que o escritório dele vence na justiça, dando garantia a uma paciente diagnosticada com câncer de boca, câncer na boca, para que ela tivesse o tratamento adequado, a medicação, e ainda a unidade de saúde particular recebeu uma multa de R$10 mil. Professor Pozzocco, que
ensina, é professor universitário e é do escritório Pozzo, que é advogados associados, conversou conosco. Muito obrigado, um grande dia.